Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, voltamos com algumas mensagens diárias aqui. Eu vou tentar todos os dias, né, diariamente, fazer essas mensagens e logo voltarei com as lives, né? Já estou há algum tempo planejando isso, me organizando, né, novamente. Eu estava recalibrando os pneus, vamos dizer assim. Precisava de um tempo com Deus, eu e Ele. E acredito que o que Deus vai trazer através desse trabalho vai ser algo sobrenatural, tá? Então eu espero que vocês possam se conectar com Ele assim como eu tenho feito, que nós possamos todos os dias fazer com que Ele seja manifestado através da nossa vida, né? Porque é sobre isso, é sobre falar dele, não sobre nós. É falar sobre a glória dele, não sobre a nossa, porque nós não temos glória. Então, eu vou trazer a palavra aqui de Lucas 9 e trazer alguns versículos, tá? Vou trazer o Lucas 9, versículo 49 e 50, e do 57 até o 62. Talvez alguns se perguntem, por que você está trazendo isso, Bruno? Pessoal, eu vi uma necessidade de falar sobre isso. Eu estava lendo e me chamou muita atenção esses versículos. Ao invés de trazer um versículo, um capítulo completo, que é o que eu vou fazer na live, na verdade, né? Aqui eu vou trazer trechos, tá? Coisas que Jesus deixou para nós pensarmos todos os dias, todo momento, em situações diferentes, tá? Então no versículo 49 do capítulo 9 de Lucas, diz assim, ó: João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proíbam, porque quem não é contra vocês é a favor de vocês. A primeira mensagem que eu tenho em relação a isso é engraçado, porque quem faz parte de uma organização, e aqui não é uma crítica, mas é uma reflexão. Mas geralmente quando a gente faz parte de uma organização, né, de um grupo, de um clube, a gente tem uma mania de achar que só nós podemos fazer aquilo. E é natural, porque você entra numa cabeça unificada, como se você e o grupo fosse uma coisa só, e aí você começa a tomar decisões que na verdade aquilo é o seu ego. Então, na maioria dessas decisões, essas decisões não serão boas. O que eu quero dizer com isso? Quando João diz aqui, né, no 49, Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. As pessoas acham que para falar de Jesus você precisa fazer parte de um clube, sendo que na verdade você precisa fazer parte do corpo. Então, se você tá sem igreja, se você não tem uma proteção espiritual, você deve ter. É um dever nosso fazer parte do corpo. A igreja é a organização, mas dentro dessa organização existe um organismo, que é o corpo de Cristo, tá? Então, para você que acha que não precisa de igreja para falar sobre ele, esse é o princípio, um dos princípios que Cristo deixou, a igreja, para que nós nos uníssemos, para que nós aprendêssemos, para que nós fôssemos cada vez mais, ficássemos cada vez mais em unidade. Então, encontre a sua igreja,
né? Volte para sua igreja, né? Converse com o seu pastor. Às vezes eu sei que você se magoou com alguém, você pode ter se magoado com alguém, mas não permita com que essa situação molde a sua mente, né? Em Romanos 12:2 fala assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então você tem que ter muito cuidado com o que você coloca dentro da sua cabeça. Quando eu digo colocar dentro da cabeça é informação, conhecimento, tá? Tenha maturidade para compreender às vezes o posicionamento dos seus líderes. Eu sei que é difícil, né? Eu sou ser humano também. Nem tudo que meus líderes falam eu acho que é certo, mas não é porque eu acho que é errado ou eu não acho que aquilo deveria ser feito que não vai acontecer. Porque o corpo não se trata de uma parte do seu corpo querer e a outra não, que vai ser... Não. Nem sempre é assim. Às vezes, o que o seu líder tem de visão, você não tem. Então, a nossa missão, né, na organização é fazer com que o corpo funcione da maneira correta. E não é a gente apontando tudo que a gente vê de errado que isso vai acontecer. Na verdade, a nossa missão é sermos liderados. Existe uma frase que fala assim, que quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Então, sente, aprenda, observe. Se for necessário, chame seu líder para conversar. A maioria dos problemas que nós temos está na capacidade da gente se comunicar. E quando a gente tem problema com a comunicação, a gente provavelmente vai ter problemas com liderança, com pai, com mãe. Não estou falando só de igreja, chefe de trabalho, estou falando de tudo, gente. Porque a Bíblia se trata da nossa vida. E se você é crente dentro da igreja e fora dela você não é, a comunicação tá meio estranha. Como assim? Acho que você não está compreendendo o que está escrito. Se nós estamos fazendo, né, tendo como que eu posso dizer, um corte na comunicação com nossos líderes, né? E aí, líderes não são só da igreja. Pai, mãe, chefe, né? Nosso pastor, tá? Os nossos líderes em todas as áreas. Pode ser que ele esteja errado? Pode. Mas isso não dá o direito da gente querer ser maior que eles. Porque se eles estão nessa posição, é porque eles fizeram algo que a gente não fez. É porque eles veem algo que a gente não vê. Tá? Então é uma questão de experiência. É uma questão de maturidade. Então que nós possamos compreender isso que Jesus responde para João aqui no versículo 50. Mas Jesus lhe disse, não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Isso aqui é muito claro. João estava querendo boicotar, né, esse homem que ele viu, né, esse homem que ele viu expulsando no nome de Jesus, mas que não fazia parte daquele clube deles. Então não achem que porque a pessoa não faz parte do seu clube que ela não tem um clube que fala de Jesus também. Bruno, clube é um nome que eu tô dando aqui hipotético, tá? Pode ser qualquer outra coisa, pode ser grupo, pode ser, sei lá, pode ser, como que eu posso dizer, pode ser uma célula, pode ser o que for, cara. Às vezes a sua igreja, por exemplo, não tem célula e aí você acha isso errado. Mas tá dizendo aqui, ó, não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor. Se eles estão lá se juntando com uma família numa casa e levando a palavra, por que isso é errado? Eu não tô dizendo, não tô levantando bandeira nenhuma aqui, mas eu só tô dando palavras para que nós possamos refletir, tá? Então, todo aquele que fala de Jesus com a Bíblia, não pelo que ele pensa, mas pelo que está escrito. Por que a gente quer boicotar?
Pensa um pouquinho. Você tá com medo dele tomar o seu lugar? Eu gosto disso porque alguns versículos acima, aqui no 46, falam sobre o maior no reino. E eu vou ler, que incrível, falou sobre isso. 46. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha isso, gente. Eu li o 49 e 50. Jesus, antes aqui, já tinha ensinado para eles que ninguém é maior. Olha isso. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, no ego, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Quando Jesus diz aquele que é menor, ele não diz você se fazer menor, ele diz você ser humilde, ter um coração ensinável. É sobre isso que Jesus está falando. Não é para você ficar se humilhando. Não é sobre isso. É sobre posicionamento. Jesus não se humilhava. Jesus se posicionava. Jesus tinha um coração gigantesco. E sempre brando. Sempre tranquilo, sempre calmo. Sempre observando, sempre ouvindo. Que a maioria das respostas que a gente não tem porque a gente não ouve. Tá? Então, para vocês entenderem, os versículos de cima falam sobre eles estarem discutindo quem era o maior. Aí vem embaixo João, e ainda na mentalidade de que ele era o maior porque ele fazia parte do clube de Jesus. Literalmente ele fazia parte do clube, do grupo, né? Ele vai e fala assim, ó, mestre, vimos. Ele não toma pra ele. Ele fala que todo mundo viu, mas quem tomou posição foi ele. Então não é porque você faz parte de um clube que te dá direito de ir lá e falar, ó, você não pode fazer isso. Não, foi João só que falou. Vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não segue conosco. Nós quem? Aí Jesus vem e responde a ele, mas Jesus disse, não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então Jesus tinha ensinado sobre a questão de que ninguém é maior, porque eles estavam com o coração duro nessa questão. Eles estavam querendo saber quem era o maior, e não existe maior. Na verdade é quem tem um coração ensinável, quem é humilde de coração para aprender, tem sempre sentar para aprender. Esse sim se torna maior, mas não maior que ninguém, mas maior na questão de si próprio, na questão de, peraí, entendi isso, eu preciso melhorar. Pronto, você acabou de crescer. É isso. Jesus está dizendo isso. E por ele ter ainda essa mentalidade sobre quem é o maior, ele não estava querendo permitir. Cara, a Bíblia ela é magnífica. A palavra de Deus é magnífica, né? Porque a Bíblia é a palavra. Então assim, gente, eu espero que isso aqui some para a vida de vocês, tá? Eu vou começar a fazer esse tipo de vídeo. É um pouquinho mais longo, ficou mais longo do que eu imaginei. Mas é sobre isso, tá? Então Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam se assentar para aprender, tá? E não só aqui,